vocês? E aí, dia 13 hoje já de janeiro, o tempo tá passando, hein? Muito passando rápido. Dia 13 de janeiro, parece que foi ontem que virou o ano e já estamos aí na metade do mês. E como vocês estão nesse tempo aí que nós estamos com esses vídeos, tocando acho que em alguns assuntos que sai com daquela, não é aquela cutucada, provocação, mas algo que a gente fala, poxa, eu preciso mudar isso, né? Como que tá aí as coisas. Nós estamos aqui aprendendo muito também. Está sendo um tempo muito bom, né? E hoje é dia 13. Bastante. O que nós vamos falar? Hoje é o dia que nós vamos falar sobre o perdão que restaura. Perdão. Vamos falar sobre o que é perdão, o que não é perdão. Vamos trazer exemplos, né, de atitudes. E, enfim, acompanhe aqui até o fim para você não perder nada e se edificar bem aí, aplicar no seu casamento, você marido, você esposa. Tenho certeza que vai ser muito bom para vocês, viu? E eu queria começar falando o que não é perdão, né? Perdoar não é fingir que não doeu algo, né? Não é justificar um erro ou esquecer algo automaticamente. Também não é permitir que um determinado abuso continue. Então tem várias formas que você pode ver que não é perdoar, né? Então são formas que a gente acaba escondendo, né? Acaba escondendo, deixando de lado. E assim, às vezes até lá, não é bem assim. Ou até perdoando de boca para fora, de forma superficial, que na prática não é perdoar também, né? Porque você não fez de todo o seu coração. Agora, o que é perdoar? Perdoar, né? A gente fala essa palavrinha, ela é tão pequena, mas dependendo do que aconteceu, é um pouco difícil colocar em prática, não é? Mas a gente precisa entender que essa palavra, o perdão, ela é libertadora. Eu quero falar um pouco do que é perdoar. Então, perdoar é abrir mão, né, do direito de me vingar. Eu tenho o direito de vingar. Não, de vingança. Não. Isso não é perdoar, tá? Perdoar é entregar o que aconteceu ao Senhor, a Deus, a dor que você está sentindo, entregar a Ele e não ficar alimentando essa dor. Perdoar é decidir não usar o erro como arma, né, uma justificativa, né? E também é escolher a restauração acima do orgulho. Tá vendo? Ó, uma palavra tão pequena, mas que tem um potencial tanto destrutivo se a gente não perdoar, como também libertador se a gente usar de uma forma correta, que é o perdão, né? Lá em Colossenses 3,13 diz assim, ó, perdoai assim como o Senhor vos perdoou. Jesus, ele não minimizou a nossa culpa, né? Ele pagou o preço por ela. Isso é perdão. Ele assumiu a responsabilidade, né? O perdão não é para quem merece, tá? Eu vou perdoar porque se merece ou não merece. Não entra nesse quesito de merecimento, porque nós não merecíamos e mesmo assim o Senhor decidiu nos perdoar, né? Então, como o merecimento está fora de questão de perdoar, nós precisamos entender que o perdão é para quem precisa, tá? Nós precisamos de perdão, né? E quase sempre quem mais precisa de perdão é quem feriu, né? Mas quem mais precisa liberar o perdão é a pessoa que foi ferida. E aqui eu quero abrir um parênteses rapidinho, né? Desde pequeno a gente aprende assim que a ferida, né, a gente acaba usando a ferida como nosso aliado, né, para justificar as nossas ações contra a pessoa que nos machucou. Mas a gente aprende, como eu acabei de ler aqui, que não é dessa forma que a gente tem que fazer. A nossa dor, as nossas feridas, a gente precisa entregar para o Senhor, para a gente conseguir perdoar quem nos feriu, quem nos machucou, né? Então, assim, na cruz, o que Jesus fez naquela cruz por nós precisamos imitar mais, né? Nós precisamos entender que aquilo é um sinal de que nós precisamos fazer, principalmente com o nosso cônjuge, né? Mas aí você fala assim, mas se é questão do adultério, eu sei que essa parte é muito difícil, tá? Delicado. É muito delicada, né? Por isso você não vai conseguir fazer isso sem a ajuda do Senhor,
né? Eu conheço, por exemplo, casais que houve sim traição com um dos cônjuges, eles foram até o Senhor, buscaram ajuda, aconselhamentos, conseguiram, né, restaurar o casamento, né, de pedir essa ajuda do Senhor para ajudar a restaurar o casamento. E hoje eles são bênçãos ajudando outros casais a se reconciliarem, a aconselhar outros casais, né? Então, aquela dor que poderia ter sido uma desgraça na vida deles, vamos dizer assim, uma coisa horrível, foi usado em prol, para ajudar outras pessoas. Também conheço casais que não conseguiram suportar o peso da traição e decidiram finalizar, encerrar o casamento, né? Então é uma decisão que, quando Jesus fala assim em relação ao perdão, ele nos convida para assumirmos a responsabilidade, a sair do local de vitimização, né, e falar assim, poxa, eu preciso agora entender o que é esse perdão e liberar, não se a pessoa merece ou não. Então ele nos chama, olha só que interessante, a sair desse patamar de tristeza porque foi machucado. Não é que ele está negligenciando, ignorando sua dor, não. Ele sabe disso, tá? Mas ele está falando assim, se você continuar desse jeito, sabe o que você vai alimentar? A raiva, o ódio, vai se achar no direito de dar o troco. Então ele pede para você sair imediatamente dessa situação com a ajuda dele e te leva a um lugar de maturidade. Quando você aceita liberar o perdão, seja independente do motivo que aconteceu, você está assumindo esse lugar de responsabilidade, né? Eu lembro que aconteceu um episódio comigo, não vou entrar em detalhes aqui, mas uma pessoa falou algo para mim, não era o momento, de uma forma errada também, né? Na hora que eu estava ouvindo aquilo, foi assim, imediato. O Espírito Santo falou assim, Cidiane, não responda, porque essa pessoa está pior do que você. Então, quando a gente começa a entender que quando acontece uma ferida, alguém nos machuca, e a gente começa a ver nessa ótica, desse lado que o Senhor nos chama para a gente ver que a pessoa está, às vezes, no caminho errado, desalinhada, às vezes o próprio inimigo está influenciando ela a fazer coisas erradas, né? Como a gente já trouxe, né, Mauro, história que lembra do Fernando e da Amanda, né? O reflexo de você viver num lar de traição, você cresce vivendo achando que é aquilo normal. Se não há uma cura, com certeza você vai repetir o mesmo erro dos pais e acaba dando aquela confusão dentro do casamento, que era para ser uma bênção. Então, se a gente não começa a entender um contexto e olhar essa situação através de Jesus, a gente não vai conseguir liberar esse perdão. E é muito sério isso, né? Porque quando eu não perdoo, eu não estou simplesmente falando assim, olha, essa pessoa não merece o perdão. Eu acabo também ficando presa nessa situação, nos erros dela, né? E aí Jesus fala assim, né? Perdoai-vos, né? Os outros assim como eu vos perdoei. Então, esse perdão, né? Aí perguntaram para Jesus, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7, né? Todos os dias, a mesma pessoa, 70 vezes 7. Então, faz a conta aí, conta 70 vezes 7 para a mesma pessoa todos os dias. Então, não é brincadeira isso, tá? O perdão, ele restaura, né? Então, quando o casal escolhe perdoar, aí começa a restauração. Foi o que aconteceu com esse casal, né? Houve a traição, eles entenderam, passaram por um processo muito difícil, mas passaram por esse processo. E quando eles decidiram isso, a liberar o perdão, houve o processo de restauração. Deus entrou aí no meio, né? Então, não é porque a dor é pequena ou a dor é grande, né? Mas é porque o amor, ele tomou conta, vamos dizer assim, né? Priorizaram o amor, o relacionamento, né? Dentro desse contexto todo, né? Então o perdão, ele não vai mudar o passado, mas ele muda completamente o futuro, né? O casamento, vamos dizer assim, que eles não são destruídos apenas por erros, né? Mas pela recusa em tratar esses erros à luz do Senhor, pela palavra dele, né? Então, sem perdão, escutem bem, o relacionamento vira um tribunal, aponta o dedo, né, mano? Julgamento, brigas, discussões, né? Com perdão, ele se torna um lugar de cura. Olha que interessante, né?
São coisas que a gente para pensar, né? Quais situações a gente já passou? Aqui, né, quando a gente estava levantando esse tema, várias situações vieram, as quais a gente passou, eu e a Cidane passamos, e como que a gente atuou, né? Assim, atuou no sentido de tipo, o dia que a gente estava com o coração mais apertado, não queria essa questão do perdão, só estava dando rolo, né? Só dava desentendimento, como isso interferia isso na casa, no nas ambiente, crianças. nas crianças. E o dia que a gente fez de uma forma mais rápida, né, de todo o coração, isso mudou completamente. Assim, a casa já voltou à normalidade, vamos dizer assim, né? Então isso faz muita diferença. Então eu queria trazer aqui alguns exemplos, né, reais que talvez curem, né, que curam quando você libera o perdão. Então, quando é o perdão nas pequenas coisas, né? Imagina um casal que começa a se engalfitar, brigar, se ferir um ao outro, né, com palavras. Às vezes com palavras difíceis, para machucar mesmo, às vezes com uma ironia que não é legal, né? Você acaba sendo irônico com o seu cônjuge, mas no caso sarcástico mesmo, né? E às vezes até ignorando, fazendo silêncio total, não respondendo, né? São coisas assim, se você parar para pensar, não tem nada de grave nessas situações, elas parecem pequenas, né? Só que o ponto é que isso vai acumulando. Você faz uma vez, faz outra e outra, isso vai acumulando, e aí gera um desgaste. Então, o perdão é importante que ele aconteça de forma diária. Aconteceu alguma coisa, já resolva, né? Não vá dormir olhando torto, né? Olhando torto, não vá dormir com seu cônjuge sem conversar, sem pedir perdão. Levar isso para o outro dia não leva a nada, né? Na verdade, leva a continuidade do desentendimento, a estragar o dia, não dormir bem às vezes, né? Então, sem o perdão diário, pequenas ofensas muitas vezes acabam virando muros entre o casal. Então, assim, é gerado algo que realmente não precisa. Então, aquela barreira, aquele distanciamento começa, e aí começa a gerar outras coisas, né, que a gente até conversou em outros dias aí. Quando um escolhe dizer, eu errei o tom, me perdoa, né, e o outro responde, claro, não, fique tranquilo, está tudo bem. Quando traz dessa forma, liberando perdão, faz diferença, né? Deus começa a reconstruir o respeito entre o casal. Então isso muda tudo, isso muda o rumo, né, daquele momento, da situação, da casa, né? O perdão diário, ele evita que as feridas sejam profundas, né? Tem uma ferida, ela vai aumentando. Então não, se você faz diariamente, se você, assim que aconteceu, né, isso já é curado, já é tratado e não é levado para frente. O perdão, outra situação, o perdão após uma grande quebra. Imagina um outro casal que enfrenta uma traição emocional, né? Emocional como assim, né? Tipo, não teve um toque, não teve nada demais, mas na verdade assim, houveram algumas conversas que foram feitas de forma escondida, algumas mentiras que foram contadas, que é só uma mentirinha. Não tem mentirinha, mentirona, é tudo mentira, né? Teve uma quebra de confiança entre o casal por conta disso, e aí não houve a liberação do perdão e aqui a história de forma rápida. A esposa ou o marido pega as conversas secretas, né, no WhatsApp, né, que isso acontece, né? Não leva a nada. É isso que o Mauro tá. Então aí vai gerar o quê? Vai gerar dor, vai gerar às vezes choro, constrangimento, quebra, né, da confiança, os limites que se excedem, né? Tipo, a outra pessoa vai querer ficar acompanhando em cima, vai trazer aquela insegurança. Mas quando o perdão é liberado de verdade, a restauração ela começa. Então é uma situação que foi um pouco mais difícil, né? Porque a questão da quebra de confiança ela é muito séria. E aí é iniciada quando há o perdão real de coração, onde é solicitado e dado o perdão, a restauração começa nesse casal. Então não dá para deixar para depois, né? O perdão, muitas vezes ele não é não dá para deixar para depois, mas assim, ele precisa ser feito de todo o coração.
Então, numa situação essa que a gente está falando, é necessário conversa, é necessário colocar os pingos nos is de forma aberta, transparente, né? E tranquilo entre todos, porque assim vai ser um processo. É difícil às vezes engolir algumas coisas, mas é necessário ser conversado, é necessário ser quebrado isso. E assim, Mauro, até pensando, né? Vamos pensar assim, quando começa a ter também essas desconfianças, ou até tem motivo para ter essas desconfianças, né? Porque isso acaba acontecendo porque são coisas mal resolvidas. Então, quando você fala assim, deixa pra lá, né? Não vai dar jeito, não vai ter jeito mesmo, eu não vou resolver mais. Aí começa a desistir, quando um dos cônjuges começa a desistir do relacionamento, né? Do casamento em si, começa a olhar para outras coisas, começa a vir as distrações, né? Então, por isso que eu falo, o perdão, qualquer coisa que aconteça entre vocês, se resolvam, não deixa a pendência para o dia seguinte. E uma outra situação, né, que não deixa de ser assim, muito importante pelo que ela gera, que é quando os filhos veem o perdão. Né? Imagina assim, os filhos que veem que os pais erram. Né? Ninguém é perfeito, então a gente erra. Né? Homem erra, esposa erra, isso acontece. Né? Mas é importante os filhos verem que quando os pais erram, eles aprendem, quando os pais pedem perdão, eles aprendem, quando veem os pais pedirem na prática esse perdão. Eu preciso fazer na frente dos meus filhos sempre? Não é isso. Precisa ser real. E o filho, vendo quando é real, ele aprende. Né? Um pai que diz, filho, eu errei com a sua mãe, eu vou pedir perdão para ela. Ele ensina mais do que muitos sermões. Ele mostra o quanto é importante o reconhecimento, um coração aberto e demonstrar assim, puxa, eu errei, eu estou aberto para me corrigir. Né? Esse perdão ensinado em casa, ele cura gerações. Isso é verdade, né? E assim, qual é essa importância do perdão no casamento? Tem alguns pontos aqui, ó. O perdão restaura o respeito, ele também devolve a segurança emocional, tá? Um lar que não tem perdão, um fica cutucando o outro, é uma instabilidade horrível para a criança, para toda a família. Né? O perdão quebra ciclos de amargura, tá? E o perdão impede que o passado controle o presente também. Então, por isso que é importante esse perdão, né? Então, sem perdão, o amor ele acaba ficando doente. Né? E com o perdão, o amor amadurece. É uma coisa que, quando a gente para assim, né? A gente fala de filhos. E se isso, você não perdoa, e isso começa a se expandir na família, né? Tem um evento da família, você vai e os dois não pediram perdão, ficam se engalfitando. Isso só vai crescendo. Porque vai acontecer alguma coisa na festa da família, alguém vai perguntar, vai gerar um constrangimento de novo. Então é necessário esse cuidado, né? E aí, nesse tema, tudo que a gente tem falado lá em Salmos é dito, em Salmos 147:3, o que fala lá, ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Olha só. Então, assim, uma pergunta, tá? O que você tem guardado como prova, que você acha que está certo, mas que está destruindo a paz do seu lar? Será que tem alguma coisa ainda que não foi resolvido? Hoje, será que não é o momento de vocês sentarem e conversar e falar, não dá mais para ficar assim? Não está sendo bom para ninguém, né? Então, assim, o que você tem guardado aí que você não gostou e que você, que talvez vai ter que ouvir, né? Seja o seu cônjuge ou o marido ou a esposa, né? Esteja disposto a ouvir, deixa eu falar, né? Porque lembra que eu sempre falo, nós estamos no mesmo barco, remando na mesma direção por um único propósito. E às vezes o milagre não é o outro mudar. Às vezes eu jogo essa responsabilidade para o outro, né? Como eu falei, quando a gente tem ferida, a gente começa a se vitimizar e acha que só o outro tem a responsabilidade de fazer alguma coisa para aquela dor sair. Não, tá? A maturidade é o nosso coração ser curado. A gente precisa dessa cura. E essa cura não é assim, instantâneo, né, Mauro? A gente precisa do Senhor. Porque não tem como, por exemplo, o Mauro tocar aqui dentro de mim e vir trazer a cura. Isso daí é um processo, gente. Precisamos ter paciência e os dois aqui, juntos, para conseguir passar por essa, né? Então, perdoar é abrir espaço para um recomeço.
tá? E eu falo que toda vez que a gente recomeça, não é ruim. Porque aí a gente vai poder lembrar o que nós fizemos de errado e fechar isso, não errar mais. Então, o recomeço, é muito bom, né? E o perdão, ele não apaga a história, mas ele escreve um novo capítulo com a ajuda de Deus. Olha. Isso é muito sério. Muitas vezes, assim, a gente olha as situações que passam e a gente quer pedir o perdão por... Nem imagina, né? O que será que está acontecendo? Mas eu preciso estar bem, eu preciso me corrigir, eu preciso me ajustar. Muitas vezes a gente não consegue enxergar algo que possa ter acontecido, mas esteja aberto para a conversa. Sim. Tanto para pedir, para esclarecer, entender, isso faz diferença. Né? E o casal vai se edificando, vai se ajudando e principalmente crescendo junto. Que é o que a gente vem falando, né? Criando raízes profundas, onde um vai lapidando, ajudando, fazendo com que essa raiz seja cada vez mais forte, né? Conforme o casal vai crescendo, vai florescendo mais e melhor, né? Porque vai ter mais frutos para dar. Então isso faz muita diferença, né? Me perdoe. Me perdoe por falar muito, né? Brincadeira. Mas, gente, esse é o tema de hoje. O perdão restaura, gente. O perdão restaura, né? Pense nessas perguntas que a Cidiane trouxe hoje. Se você se sentir confortável, comente aqui nos comentários, né? Coloque aqui embaixo aquilo que... alguma situação que você passou, que você não se sinta constrangido de comentar, que você possa falar para alguém também, né? E compartilhar, né? Com alguém para edificar mais pessoas, tá bom? E que... até falar algo aqui, e que vocês sejam, né, o casal, alguém para ajudar outros, né? Como eu disse, a gente falou isso lá nos outros vídeos, muitas pessoas desistem, casamentos acabam porque não tem referência. É mais fácil você ouvir o que não deu certo do que pessoas que conseguiram. Então sejam, né, casais aí que estejam dispostos, né? Aí tem algum problema, passando pelo casamento, alguma crise, o que é impossível para Deus, né? Então sejam luz para outros casais aí que tanto precisam de referência para conseguir passar pelas dificuldades também. Tem muita gente aí que às vezes está precisando de disso. Vocês. Está precisando de você, então vai para cima. É isso, gente. Tá bom? Não deixa de ativar o sininho aí, de se inscrever no canal, tá bom? Tenho certeza que muitas palavras boas ainda estão por vir, tá joia? Tchau. Tchau, tchau.